seja, no ano 2022, a bandeira de Roma, a bandeira do Vaticano, entrou na Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. O que isto significa? A bandeira do Vaticano entrando na Associação Geral. A bandeira do Vaticano e outras bandeiras dos países. O que isto quer dizer? Paz e graça a você que nos assiste. Seja bem-vindo ao nosso canal Fiéis à Bíblia. E hoje nós iremos abordar um assunto muito interessante que está a criar uma polêmica aí nas redes sociais sobre a suposta união da Igreja Adventista com o Vaticano, porque recentemente aconteceu ali a Assembleia Geral dos Adventistas do Sétimo Dia nos Estados Unidos de América. Então, no final ali, hastearam, e levantaram várias bandeiras. E uma chamou a atenção, que é a bandeira do Vaticano. E a partir dali, muitos começaram ali a sugerir de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia já caiu, de que já se uniu com o Papa. O Papa agora está nos negócios da Igreja, já está a manipular a Igreja e tantas coisas. É isso que nós iremos abordar neste vídeo, se de facto estas especulações são de facto verdadeiras ou não. Bom, voltando mesmo para o nosso assunto, quando eu entrei nas redes sociais, encontrei ali várias notícias, falando da suposta queda da Igreja Adventista do Sétimo Dia e dessas supostas alianças, que existe entre ela e a Igreja Católica Romana. E algumas me chamaram a atenção. Uma é dessa página, A Última Crise da Terra. Diz assim: mais uma prova da união da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que um dia foi pura e hoje é uma prostituta com a besta do Apocalipse 13. Depois aí diz assim: IASD, ou seja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, irmã de Babilônia. Apocalipse 18, de 1 a 5. Depois termina dizendo assim: a bandeira do Vaticano foi hasteada na Conferência Geral lá nos Estados Unidos de América. E o mais incrível é que os que falam essas coisas são dissidentes, são irmãos que saíram da igreja, agora estão aí tentando sustentar, a sua saída, a sua frustração com a igreja, com essas notícias que nós vamos aqui analisar, se são verdadeiras ou não. O outro suposto irmão adventista disse assim, esse tal de Ferreira Santos Samuel, disse: fiquei surpreso ao ver a bandeira do Vaticano a ser hasteada na Conferência Geral. E dali ele continua a colocar mensagens subliminares sobre aquela bandeira e tudo mais. Mas o que me inquieta é que a bandeira do Vaticano não foi a única que foi hasteada ali. Passaram várias bandeiras. E é assim em todas as sessões, da Conferência Geral. Passam várias bandeiras. E bem próximo da bandeira ali, do Vaticano, também estavam as bandeiras dos países muçulmanos que ainda não foram alcançadas, da Coreia do Norte. Mas estas bandeiras não estão a ser comentadas. Não estão aí a dizer que ali está ali países muçulmanos, foram levantadas suas bandeiras, é porque a igreja se uniu com o terrorismo, por exemplo. Está se unir com aquele ditador ali da Coreia do Norte para construir mísseis. Isso não estão a dizer. Só por causa da bandeira do Papa ali, do papado, do Vaticano, já criou grande alvoroço, grande confusão. A primeira questão é: por que ela foi hasteada?
Por que ela foi levantada? É simples. Porque na conferência geral, ali no final, passam bandeiras em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente lá no país, né, que representa aquela bandeira. Por isso ali passam representantes de cada país, para mostrar que a Igreja Adventista está presente lá, a mensagem adventista está presente lá. E depois passam as bandeiras em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não está presente naquele lugar. Ou seja, mostra que a Igreja tem um desafio de alcançar esses países. E o que eu sei, pelo menos até agora, é que o Vaticano é um país e precisa ser alcançado. Assim como nós precisamos alcançar outros países muçulmanos que o Evangelho é difícil, né, penetrar naqueles lugares. Então, a bandeira do Vaticano está ali a representar que nós temos um desafio. Por quê? Porque no Vaticano tem pessoas inocentes. Vivem lá pessoas inocentes. Tem pessoas que estão a adorar imagens inocentemente. Precisam de serem alcançados com o verdadeiro Evangelho. Por isso que está ali. E veja a prova bíblica disso. Está aqui. Se você ler o livro de Mateus, capítulo 24, verso 14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Percebeu bem? Todo o mundo, para o testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E nós sabemos que o propósito da Igreja Adventista do Sétimo Dia é pregar o evangelho, para que Jesus volte o mais rápido possível. Agora a questão é, Vaticano está no mundo ou não? É isso que você tem que se perguntar. Se está no mundo, nós vamos lá. Mas não, pastor, lá é centro da besta, é não sei o quê. Irmão, tem inocentes lá. Agora nós não vamos ir pregar o evangelho porque Papa está lá? Não. É a missão da igreja, é nossa responsabilidade fazer chegar a mensagem até ao Papa, que ele também é um ser humano, precisa se arrepender, como tantos outros. Então é por isso que foi levantada ali, assim como foram levantadas outras bandeiras dos mundos muçulmanos, que os irmãos não estão a comentar. Então eu espero que com este vídeo possa ajudar muitas pessoas a saírem dessas desinformações. Então, que Deus possa te abençoar. Compartilhe o vídeo para que você possa libertar muitas pessoas dessas desinformações. Que Deus te abençoe e nós nos veremos no próximo vídeo. O profeta João, ele viu esses 3 espíritos imundos. Ele viu sair da boca do dragão o espiritismo. Da boca da besta saiu o catolicismo. Da boca do falso profeta saiu o protestantismo apostatado. A Bíblia nos afirma, a Bíblia fala que esses 3 espíritos imundos são espíritos de demônios. E esses espíritos de demônios, eles se dirigem aos reis do mundo inteiro para pelejar contra o Cordeiro. Por este motivo, a palavra de Deus, quando fala do dragão, é Satanás, da boca da besta é o Papa, o papado, e da boca do falso profeta é o protestantismo apostatado. Então, esses 3 espíritos imundos se dirigem aos reis do mundo inteiro para pelejar contra Deus. É a união dos 3 espíritos imundos. É a guerra final. É o grande conflito entre o bem e o mal. É a lei dos homens contra as leis de Deus. Entre os ensinamentos dos homens e os ensinamentos de Cristo. Entre os ensinamentos da Bíblia e os ensinamentos dos homens. Então é a razão pela qual que a palavra de Deus nos fala que esses 3 espíritos imundos, eles se dirigem aos reis do mundo inteiro para pelejar contra Deus. E assim, os 3 espíritos imundos
trouxeram os demônios dentro das igrejas e religiões. Este é o motivo que nós viemos avisá-lo antes que seja tarde demais. Por isso, neste exato momento, o grande conflito quase chegou ao seu final. Esta é uma guerra final chamada Armagedon. O Armagedon é a última guerra entre Cristo e os demônios, os três espíritos imundos que estão unidos. Por esta causa, saiu o decreto dominical. Na verdade, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no dia 2 de junho de 2020, quando ele foi perante a imagem do Papa João Paulo II, e ele adorou aquela imagem do Papa João Paulo II, e saindo dali foi até a Casa Branca, e ele assinou o decreto dominical. E depois liberou 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo promovessem este mesmo decreto dominical. Para que todas as igrejas e religiões promovessem a liberdade religiosa. Agora, o Departamento de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele uniu as igrejas por esta causa. Donald Trump, e perante a imagem do Papa João Paulo II, e foi à Casa Branca assinando o decreto dominical, ele uniu as igrejas. Ele uniu a igreja com o Estado. Esta é a causa que saiu este mesmo decreto dominical. Então, Deus revela que esta liberdade religiosa que as igrejas e as religiões estão a promover é o decreto dominical. Então o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. Por esta causa, os três espíritos imundos estão agindo, combatendo com a lei de Deus. Este é Armagedon. Chegamos ao final. Começamos esta guerra. Então é a razão pela qual, na verdade, no dia 22, seja no ano 2022, a bandeira de Roma, a bandeira do Vaticano, entrou na Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. O que isto significa? A bandeira do Vaticano entrando na Associação Geral. A bandeira do Vaticano e outras bandeiras dos países. O que isto quer dizer? Significa que ele triunfou. É uma vitória. Significa que a besta do Apocalipse 13, a besta do Apocalipse 13, o papado, ele conseguiu introduzir o decreto dominical dentro da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele conseguiu introduzir o domingo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o que isto significa? A bandeira dos países do mundo inteiro entrar também na Associação Geral. Isto significa que, em vez da Igreja ganhar o mundo ganhou a Igreja, pelo mundanismo entrando dentro da Igreja. Então, esta é a razão pela qual nós viemos avisar. As igrejas estão promovendo a liberdade religiosa, dizendo a liberdade religiosa. Por isso, a Igreja Adventista foi comprometida para promover a liberdade religiosa. Ele é a líder principal que está em frente para promover a liberdade religiosa. Agora, esta liberdade religiosa que as igrejas no mundo promovem é o decreto dominical que saiu em sua primeira fase. E depois sairá a sua segunda fase. E a primeira fase em breve terminará do decreto dominical. Então, nós viemos avisar aos nossos queridos irmãos, não esperemos o decreto dominical em sua segunda fase. A sua segunda fase, que é o não comprar e vender. Ninguém poderá comprar e vender senão aquele que guardar o domingo.
Então, a liberdade religiosa, durante os 3 anos, a igreja adventista estava a educar os seus membros, dizendo liberdade religiosa. Se você quer que respeitem o teu sábado, respeitem o domingo do católico. Esta é a educação que os pastores estavam a educar os seus membros, para que todos respeitem o domingo do católico. Então, prezados irmãos, a palavra de Deus afirma que o domingo não é o dia do Senhor, pois o dia do Senhor é o santo sábado. Então, é a razão pela qual que nós viemos avisar. Neste momento está ocorrendo o selamento. Por esta causa, o sábado é o toque de lealdade entre Deus e seus filhos. E é nesta causa que agora o selamento está ocorrendo neste exato momento. A todos que guardarem o sábado verdadeiro, o sábado bíblico, esses, na verdade, estão recebendo o selo do Deus vivo. E a todos que guardarem o domingo nesses últimos dias, estarão a receber o selo da besta. Então, esta é a causa que nós viemos avisar. É a mensagem final aos habitantes da terra. Por esta causa, nós temos que prestar atenção. O profeta João, ele viu o 4º anjo descendo com grande poder. E ele soou com potente voz. A terra toda se iluminou com a sua glória. E ele exclamou, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. Se tornou morada de demônio, convida toda espécie de ave imunda e detestável. Então, o que isto significa? O que é a Babilônia? Babilônia, na verdade, o Apocalipse fala de Babilônia. Babilônia representa as igrejas caídas por causa dos seus erros, por causa dos seus pecados, por causa de não concordar com a verdade, não aceitar a verdade. Por esta causa, por todas as igrejas promovendo a liberdade religiosa, as igrejas tornou agora moradas de demônios. Todas as igrejas tornou casas de demônios por causa de promover a liberdade religiosa, que Donald Trump promoveu no dia 2 de 2020. Então é a razão pela qual o 4º anjo soa, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônio. Todas as igrejas e religiões, todas caíram por causa de promover a liberdade religiosa. Então é a razão pela qual tornou-se moradas de demônio, através da liberdade religiosa. Agora, as igrejas convidam bruxos, convidam todo tipo de religiões pagãs, que a Bíblia condena, que são religiões pagãs, que não podem ser unidas com a Igreja de Cristo. Mas, na verdade, através deste departamento da liberdade religiosa da Igreja Adventista do 7º dia, uniu todo tipo de religião. Em nome da liberdade religiosa, agora ninguém pode pregar a mensagem do 3º anjo. Em nome da liberdade religiosa, ninguém pode pregar, falar a respeito da besta, o Papa. Pois, através deste departamento da liberdade religiosa, agora a multa de quem pregar, falar contra o Papa, falar contra o domingo, então receberá multa. A multa de 80 mil, 900 mil, ou a prisão de 3 anos ou 5 anos na cadeia, através, na verdade, de desmascarar a besta e a sua imagem. Por esta causa, a besta, o babado, na verdade, é a besta do Apocalipse 13. A imagem da besta são as religiões, as igrejas, todas unidas com a besta. E o seu sinal é a guarda obrigatória do domingo em lugar do santo sábado. Pois a palavra de Deus no livro de Ezequiel diz que certamente aguardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Assim diz a palavra de Deus. E no livro de Êxodo 31, assim diz as mesmas palavras: certamente devem guardar os meus sábados em todas as vossas gerações, porque servirão de sinal entre mim e vós.
Por isso, a palavra de Deus nos afirma que o sábado é o sinal entre Deus e seus filhos. Agora, através do Departamento da Liberdade Religiosa, todas as religiões estão guardando o domingo. Se você é adventista, vai à igreja aos sábados, mas na verdade você respeita o domingo do católico, você respeita a religião do seu próximo, que a Bíblia condena, que são religiões pagãs. Então, você, na verdade, estás a guardar o domingo, primeiro dia da semana, que não está escrito na palavra de Deus. Por esta causa, o decreto dominical, que estamos em sua primeira fase, então, terminou a educação durante esses 3 anos, ocorreu a educação, que os pastores estavam ensinando os membros, dizendo que respeitem o domingo do católico, se você quer que respeitem o teu sábado. Respeitem a sexta-feira do muçulmano. Então é a razão pela qual que assim o domingo está sendo guardado, será guardado por todos os habitantes da terra. Por esta causa, o juízo final está chegando. Todos irão de se apresentar diante de Deus. Nestes últimos dias só haverá as 2 classes de pessoas. Os adoradores de Deus guardando o santo sábado. E os adoradores da besta guardando o domingo. Todos que guardarem o domingo nesses últimos dias receberão as 7 últimas pragas. Porque o domingo é o sinal da besta. Então é a razão pela qual que nós entraremos na segunda fase do decreto dominical. A segunda fase do decreto dominical é contra o povo de Deus, o povo remanescente. Por isso começou o poderoso movimento do Apocalipse 18, com a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O poderoso do Apocalipse 18, o seu versículo 1 até 4, é na verdade o 4º anjo. Por esta causa, na verdade, caiu a grande Babilônia e se tornou moradas de demônios, através do Departamento da Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela está em frente a promover a liberdade religiosa. Ela foi escolhida pela besta. Os cientistas escolheram essas 2 igrejas. A igreja romana do Apocalipse 17 e a igreja da profecia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, para promover a paz na terra. Mas o apóstolo Paulo profetizou: quando vos dizerem paz e segurança, eis que sobrevirá a repentina destruição. Esta liberdade religiosa que o mundo promove, as igrejas promovem, é a paz profetizada pelos santos profetas. Por esta causa, saiu o decreto dominical. Em breve vamos terminar com a primeira fase do decreto dominical e começaremos a segunda fase do decreto dominical. E a segunda fase ninguém comprará, ninguém poderá vender, senão aquele que guardar o domingo. Prezados irmãos, se aqui ainda tem adventistas do sétimo dia, não esperem o decreto dominical na segunda fase. Se você esperando na segunda fase, dizendo que quando chegar o momento ninguém compra, ninguém vende, assim nós poderemos acreditar que agora é o decreto dominical. Assim os irmãos poderão se levantar dizendo que agora as igrejas tornou casas de demônios. Agora caiu a Babilônia. Irmãos, na verdade, ali será tarde demais. Porque o decreto, segundo o decreto, ninguém compra, ninguém vende. É contra o remanescente que estarão fora dos tempos. Por esta causa, una-se com o poderoso movimento do Apocalipse 18. A nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Elias Joanás, Desolina Souza. Todos só agora serão considerados adventistas verdadeiros, aqueles que se unirem com a nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque a liderança da Igreja Adventista foi rejeitada por Deus por causa de promover a liberdade religiosa, por causa de se unir com o papado. Por esta causa, a bandeira do Vaticano entrando na Associação Geral em 2022, isto significa o triunfo, significa a vitória. O papado conseguiu. Então, por este momento, a palavra de Deus afirma: chegou a hora de sair nos templos.
Sai dela, povo meu, seu versículo 4. Apartai-vos. 2 de Coríntios, capítulo 6. Saem. Não se contaminem com os seus erros. Esta liberdade religiosa que as igrejas estão a promover é o decreto dominical. Este é o aviso que nós viemos para transmitir a todos os queridos irmãos. Prezados irmãos angolanos, despertem, porque chegou a hora final. Este é o quarto anjo. É o quarto anjo. Não esperem o derramamento do Espírito Santo no futuro. Não esperem o decreto dominical no futuro, porque o decreto dominical saiu no dia 2 de junho de 2020. Aquela assinatura que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou na Casa Branca é o próprio decreto dominical. Então, por isso, nós viemos avisar a todos os queridos irmãos. Na verdade, o selamento está ocorrendo, está passando. A todos que guardarem o Santo Sábado, serão recebidos, serão assinalados com o selo do Deus vivo. Mas os que guardarem o domingo, através deste departamento da liberdade religiosa que as igrejas estão a promover, o mundo está promovendo, receberão o sinal da besta.